Fala galera, bora produzir? A gente está saindo hoje aqui de Alta Floresta, sentido a Sinop. E eu vim atender um cliente aqui, um cliente de reestruturação financeira. E ontem à noite a gente ficou conversando. Ele falou que quando ele veio, que ele se mudou para Alta Floresta. Primeiro ele morava em Sinop e ele demorava de carro em torno de 2 dias para sair de Sinop até Alta Floresta. Hoje é um trajeto que a gente leva em média, bem rodado, 4 horas, 4 horas e meia. E para você ver como que as coisas se tornou bem mais fácil, né, com o passar do tempo. Hoje a Alta Floresta tem voo até Cuiabá. De Cuiabá, dali a pessoa consegue deslocar a qualquer lugar do Brasil. Como que as coisas facilitou. E essa nova geração que está chegando agora coloca dificuldade em tudo. Eu vejo meus avós que saíram do interior de São Paulo e foram desbravar o Mato Grosso do Sul. Isso há 40 anos atrás, 45 anos atrás. Grandes amigos meus que são produtores na região norte do estado, que vieram da região sul para o Mato Grosso, falando que isso aqui demorava 7, 8 dias de viagem, com famílias em cima de um F4000, em cima de uma Pampa. As coisas hoje em dia são muito mais fáceis, só que infelizmente essa nova geração, ela tem se criado na geração mais Nutella, criado a pão de ló. E por isso que no passado era muito mais fácil a construir riqueza, porque as coisas eram muito mais difíceis. Então quem se desafiava e saía da sua zona de conforto, obviamente que teria uma grande recompensa. E hoje eu percebo que as coisas, elas não mudaram. As pessoas que se desafiam mais, que se arriscam mais, que atravessam barreiras e limite, obviamente que dentro das 4 linhas, ela tem muito mais chance de prosperar e crescer na vida. A gente foi para Angola, um projeto agrícola no ano passado, e a gente de São Paulo para Angola demorou em média 8 horas de voo. Chegou lá, tinha vários brasileiros plantando, vários chineses cultivando soja e milho na África. E agora quando a gente vai para Venezuela, desbravar esse novo projeto da Venezuela, muita gente vê, né, como um desafio. Cara, um voo de São Paulo para Venezuela demora 4 horas, né? Uma região que ainda a gente consegue concessões de terras sem custo. E basicamente o mais difícil agora é o que? A gente entrar nesse momento de crise, e dessa crise daqui 10, 15, 20 anos, jogando a longo prazo, a gente colher os frutos. Só que a gente vive numa realidade hoje tão imediatista. Muitas pessoas olham para mim hoje e falam: nossa, Maico, você teve sucesso rápido, você explodiu, você ganhou dinheiro. Mas eu tô desde os meus 14 anos pesando caminhão, em cima de caminhão, classificando. Eu tive toda uma trajetória para estar colhendo o que eu tô colhendo hoje. Então eu falo para essa nova geração que está aí, seja herdeiro de produtores rurais, seja pessoas que estão se formando, se desafiam e saiam da sua zona de conforto. No final do dia, eu percebo que o que fez eu mais crescer nos últimos 10 anos foi eu sair da minha região, da região do interior, e não me mudar para grandes capitais, mas fazer viagens, conhecer novos modelos de negócios, fazer conexões, fazer relacionamento. E hoje tudo que eu tenho colhido é devido a quê? A ter passado em lugares, ter deixado um bom perfume, a ter criado relacionamentos. E no final do dia, o que vale é isso. Não é o dinheiro, é o propósito. Então quando a gente anda hoje nessa região e vê essa região cercada de soja, milho, a pecuária sendo transformada, já parou para pensar que isso aqui há 20, 25 anos atrás, isso aqui era tudo mato? Como que foi trabalhoso, como que foi a dificuldade para cada hectare de terra desse ser aberto e ser transformado? E hoje a gente tem N tecnologias, a gente tem tratores grandes, correntões, esteira. Naquela época a gente também tinha, mas era muito mais difícil, eram equipamentos menores, era mão de obra muito mais difícil do que a mão de obra que a gente tem hoje. Então a lição que eu falo é o seguinte: a não ser aquelas pessoas que ganham dinheiro de forma artística, de maneira de fato assim, que é disruptivo, o grande mercado, o mercado tradicional, ele ganha dinheiro de forma trabalhosa, trabalhando duro, acordando cedo, principalmente a gente que está no agro. Não tem receita de bolo, a receita de bolo é trabalhar.
Então toda vez que eu pego essas estradas hoje, a coisa que eu paro muito é para refletir, sabe? Que quando a gente vai para outros estados, igual eu vou para Manaus, eu vou para Amapá, eu vou para o Nordeste, que a gente vê que é uma região que tem muitas oportunidades ainda. Só que tem oportunidades, só que essas oportunidades elas não caem de mão beijada. A gente tem que pagar um preço, né? A gente tem que abdicar muitas vezes de momentos com a família, a gente tem que abdicar de datas comemorativas, que no final do dia vale a pena, porque hoje, você que está aí, que me acompanha, que tem 25, 30, 35 anos, eu que tenho meus 30 anos, eu quero trabalhar até os meus 45, 50, para quê? Para trabalhar ali 40 anos de forma pesada, para depois eu ter o resto da vida para aproveitar. Então, a lição que eu quero deixar hoje é o quê? Toda vez que eu pego essas estradas da rodovia 163, eu paro para refletir muito isso. Há 20, 30 anos atrás, alguém pagou o preço para trazer toda essa economia aqui. E aonde que o agro chega, o agro transforma. O agro, basicamente, ele não traz só a produção. Ele traz emprego para o mecânico, ele traz emprego para o borracheiro, ele traz venda para o mercado de peça, para o mercado de mercados de alimentação. Então, meu amigo, se desafie. Porque se você desafiar, cedo ou tarde, a sua vez vai chegar. Curte aí. E você que é da lida do agro e quer produzir, quer crescer, segue meu canal que você vai ver muitos conteúdos como esse.